Então, nesse contexto, tá, a gente tem que ver que existe uma diferença substancial, né? Então, o que acontece? Ainda dentro dessa perspectiva da classificação coletiva, nós temos que observar o seguinte: quando eu estou falando, né, no coletivo, numa autonomia que é coletiva, ela é privada porque não tem intervenção do Estado e ela tende a essa coletividade, nós vimos que ela busca interesse de toda uma determinada categoria, né, de todo um determinado grupo profissional. Então, em tese, prevalece o quê? Prevalece o interesse coletivo, né, sobre o individual de todo esse grupo. Esse grupo vai estabelecer, através dessa norma, as regras. É claro que a gente sabe, a gente já viu, que o sindicato, para aprovar uma norma coletiva, necessariamente ele tem que passar pela Assembleia Geral, porque a Assembleia Geral ela é soberana, né? Ela, então, que faz esse impacto, né, de aprovar ou não uma regra que vai vigir para aquela categoria, para o seu interesse. Então, neste caso, quem vai ser o titular dessa autonomia? Nós vimos que o titular dessa autonomia é sempre o sindicato. Mas a gente viu que a gente tem exceção que quando o sindicato, né, está a se manifestar, ele não se manifestar, isso então pode passar numa exceção para as federações, se ela não se manifestar, as confederações, e se a confederação também não se manifestar, voltar ao grupo de empregados. Mas que essa é a exceção, porque no sistema piramidal brasileiro, a gente viu que a regra que deve prevalecer é no sentido de que quem está na base da pirâmide é sempre o sindicato. Então, ele que é o titular da autonomia privada, ou ele ou o grupo, porque o grupo, na verdade, é representado por ele, né? Então, a gente tem sempre que buscar essa condição para a gente poder não se perder. Uma outra coisa que a gente tem que ver quando a gente fala nessa autonomia privada coletiva é que quando esse sindicato, né, ele for estabelecer uma norma, ele está estabelecendo uma norma, mas não é uma norma estatal, ele não cria direito estatal, ele normatiza as relações de trabalho de acordo com a conveniência das partes. Então, por exemplo, uma norma coletiva, ela, em tese, não tem abrangência nacional, né? Ela não é oriunda do Estado, ela é oriunda de um grupo de profissionais, de empresa, né, que se unem em prol de melhorar as condições de trabalho. O maior objetivo que a gente tem, né, quando a gente fala na questão das negociações, é melhorar condições de trabalho, é melhorar as regras que são estabelecidas pelo Estado, no sentido de melhorar aquela relação de trabalho, e não de piorar. Se for para piorar, não adianta, né? Eu ter isso como base. Então, a prevalência aí é ver qual a especificidade que eu posso melhorar em relação a essa categoria, né? A gente vai analisar uma norma coletiva daqui a pouco, e vocês vão ver que cada norma coletiva, ela pontua o benefício de uma forma. Às vezes a gente pega uma norma coletiva que ela simplesmente repete tudo que está na lei. Poxa, repetir tudo que está na lei é interessante? Não, já está na lei, o Estado já estabeleceu, já é uma norma a ser seguida. Mas, né, infelizmente, nem todos os sindicatos têm a mesma força, porque também o sindicato, gente, ele só tem força se, né, a categoria for junto com ele. Se a categoria não for junto com ele, a gente já conversou sobre isso, ele acaba virando letra morta, porque ele não tem força, sozinho o sindicato não é nada. Ele só é alguma coisa se ele tiver atrás dele a categoria, né? Ele precisa da categoria para poder ele ser forte e, consequentemente, ele impor melhoria das condições de trabalho.
tá? Então, a gente tem sempre que ter essa visualização desse prisma, tá? É importante este contexto. Outra coisa que a gente tem que observar é que a doutrina, de uma forma geral, ela fala que em relação à autonomia privada coletiva, a gente tem que observar dois aspectos aí dentro. O primeiro aspecto seria o aspecto objetivo. Quando ele fala no aspecto objetivo, ele está falando do próprio sindicato. Ele está falando na Constituição, na autorregulamentação do próprio sindicato, né? Como é que vai se dar a particularidade de cada sindicato? Como é que vai ser ordenado cada um desses sindicatos? Isso tudo a gente viu que a gente começa o quê? A gente começa lá na fundação, quando eu crio o estatuto. O estatuto do sindicato vai ser sempre o norte, né? Vai ser o alicerce que nós temos que observar e que nós temos que seguir diariamente quando a gente está resolvendo questões vinculadas ao próprio, né, ente sindical. Então, quando ele fala desse aspecto objetivo, é esse próprio ordenamento sindical. Já quando ele fala no aspecto, né, subjetivo, aí ele já é diferente. Por quê? Porque o subjetivo, ele já está verificando quem são, né? É como se fosse assim, quem são os sujeitos, ou melhor, quem são aqueles que terão os seus interesses defendidos. Porque o sindicato ele existe para representar uma determinada categoria. Então, aí no seu subjetivismo, né, a gente tem, então, a coletividade de pessoas. A gente está falando no sujeito. Porque o sindicato está sempre o quê? Visando essa coletividade. Melhoria das condições de trabalho dessa coletividade. Por isso que ele fala que esse aí seria, então, o aspecto subjetivo que nós temos, né, que observar no contexto da autonomia privada coletiva. Tá? Lembrando sempre, autonomia, né, privada, porque eu não tenho a participação do Estado. Então, é a minha vontade, mas é uma vontade que representa o quê? A coletividade. Então, enquanto ente sindical, eu represento essa autonomia privada coletiva daqueles que participam daquela categoria. Aí vocês podem me questionar assim, beleza, mas então como é que a gente vai definir a natureza jurídica, né, dessa autonomia privada? Ela vai ser pública ou vai ser privada? Como é que a gente vai diferenciar? Aí alguns autores partem do princípio seguinte. No Brasil, quando a gente viu lá o sindicato, nós vimos que ele tem um sistema, né, no sistema sindical, ele tem um sistema intervencionista. Né? Por que intervencionista? Porque o Estado ainda continua a impor a unicidade sindical. Mas a maior parte dos doutrinadores entendem que, mesmo que o Brasil, né, tenha um sistema intervencionista, eles consideram que a natureza jurídica dessa autonomia ela é privada e ela não é pública. Ela é privada por quê? Porque, na verdade, o Estado, em tese, ele só interfere neste momento, ou no momento de definir as categorias. Mas em relação hoje à criação, à autorregulamentação, a negociação coletiva, fica tudo a cargo, né, dos próprios sindicatos. Se formam, se extinguem, se organizam, vivem, custeiam, tudo por eles próprios. Então, nesse sistema hoje atual, mesmo levando em consideração a unicidade sindical, né, como uma forma de intervenção do Estado, em termos de natureza jurídica, continua sendo uma natureza jurídica privada. Não se diz mais que ele tem uma natureza jurídica pública. Tá? Essencialmente, aí, então, entra dentro da característica da privada. Então, definindo a natureza jurídica, a gente pode, então, passar a ver a divisão.
Alguns autores, e aí eu segui a metodologia do professor Sérgio Pinto Martins, ele divide que essa autonomia privada coletiva, ela se divide em 4, vamos dizer assim, 4 itens ou 4 subitens, né? Ele primeiro fala que nós temos a auto-organização, depois a autonomia negocial, a autotutela e a representação de interesses. Então, veja o seguinte, quando a gente pensa assim, em autonomia, a gente fala, né, poxa, a liberdade. Mas até que ponto essa liberdade, enquanto a gente está falando no ente, né, coletivo, no ente sindical, ela se apresenta? Então, nessa perspectiva, quando ele fala da auto-organização, que também alguns autores, e ele também chama de autonomia de organização, é justamente decorrente lá do princípio da autonomia ou da liberdade sindical. Nós vimos que o sindicato, ele vai seguir, né, a sua regulamentação de acordo com aquilo que está estabelecido no seu estatuto, sendo que o estatuto foi criado, em tese, por ele mesmo. Por que é criado por ele mesmo? Porque é a categoria que aprova, né? A categoria aprovou em Assembleia Geral, a gente viu que a Assembleia Geral é soberana, então, uma vez aprovado, ele tem um valor legal, ele tem o seu valor, né, jurídico. Então, o estatuto passa a ser regulamentação. Mas quem organiza? O próprio sindicato, né, através da categoria. Na verdade, a categoria. E como é que é essa organização? Vai ser como é que é o modo de funcionamento, como é que é o modo de custeio, como é a forma de o sindicato, né, se desmembrar, como é a forma do sindicato se extinguir, como é que vai ser composta a sua diretoria, quais são os poderes. Vai estar tudo regrado neste estatuto. Este estatuto é que vai definir as regras do jogo que nós temos que observar no dia a dia da entidade sindical. Então, por isso é que a gente fala que ele, então, está lá dentro da autonomia de organização ou auto-organização. O Estado não vai interferir para dizer, olha, você tem que ter isso, você tem que ser verde, você tem que ser amarelo, Não. Ele fixa só, né, que você tem que observar o princípio da unicidade. E a partir daí, então, as demais regras, elas são livres. Livre-arbítrio para você poder decidir aquilo que for melhor para você. Tá? No segundo momento, ele fala da autonomia negocial. Essa é muito boa, né? Porque esse é uma das funções do sindicato. Tá? Quando a gente fala na autonomia negocial, né, a gente tem que observar lá o artigo 611 da CLT, é justamente quando ele tem o quê? A gente viu que uma das funções principais do sindicato é justamente o poder, né, de negociação e o poder de representação. Então, quando ele fala na autonomia negocial, é justamente esse poder que o sindicato tem de participar das negociações coletivas, né? Ele tem a obrigação legal. A gente vai estudar logo que o processo de negociação ele é obrigatório. Agora, o resultado da negociação, que é a norma coletiva, ele é facultativo. Ele deve ocorrer. Mas, se as partes não chegarem a um denominador comum, ele não tem como ocorrer, né? Eu só tenho como fazer ele existir a partir do momento em que eu consigo chegar a um denominador comum. Agora, estabelecer o processo, né, de negociação, isso é obrigatório. Eu não consigo distribuir nenhum dissídio coletivo se eu anteriormente, né, não tiver tentado essa negociação. Eu tenho que comprovar em juízo que eu tentei a negociação, só que nós não chegamos a um denominador comum. Não foi possível, mas o procedimento de negociação eu tenho que tentar. Então, a autonomia negocial nada mais do que isso. É a possibilidade que o sindicato tem, nem a possibilidade, né? É o dever legal que o sindicato tem
de negociar, né? Essa possibilidade dele negociar, dele participar nas negociações coletivas. Aí vocês vão me perguntar uma coisa que a gente estudou. Poxa, mas então cabe só ao sindicato, ou as centrais sindicais podem negociar, as federações, as confederações podem negociar? Não, não pode. Só cabe ao sindicato. O sindicato é o legítimo representante da categoria, tá? Então, ele é que tem o poder de negociação. Em terceiro, eles falam, quando eles estão falando aí na divisão, eles falam também na autotutela, né? O que seria essa, né, essa autotutela quando a gente está falando especificamente dentro da questão sindical? Mais uma vez, repetindo, a gente tem que ver que eu não necessito recorrer, né, ao ordenamento jurídico ou ao Estado para resolver o conflito entre as partes. Através dessa negociação, através da legitimidade que ele tem de representação, ele vai justamente fazer essa interface, né, entre empregado e entre empregador, tá? Agora, isso quer dizer, se tiver um conflito que o sindicato não consiga resolver, ele não vai recorrer ao judiciário? Não tem nada disso, né? Se houver necessidade, pode-se recorrer ao judiciário, qualquer das partes. O princípio, né, do acesso à justiça é também um princípio constitucional, mas nós só vamos recorrer ao judiciário se houver algum litígio. Fora disso, eu não preciso. Eu preciso homologar, o juiz precisa homologar as normas coletivas, o acordo de convenção coletiva? Não. A única coisa que eu tenho é que a gente vai dar entrada nela no Ministério do Trabalho, para que ele possa lançar no sistema mediador, e a partir daí ela tem valor. O que pode ocorrer é que quando eu mandar para o Ministério do Trabalho, né, o Ministério do Trabalho vê alguma incoerência, ou o Ministério Público, depois de ter conhecimento da norma, ele vê que existe alguma ferimento, né, à legislação vigente, ele pode entrar com uma ação de anulação de cláusula, tá? Mas eu não preciso da chancela deles para nada. Esse acordo tem plena validade depois que eu postar, 3 dias depois que eu postar no Ministério do Trabalho, ele tem pleno valor, ele tem plena validade, e eu não tenho que fazer mais nenhuma observância. Isso é importante, tá, gente? Porque a gente acha que, né, não, tem um sindicato, mas tudo eu tenho que referendar em juízo. Não, eu não tenho. Tá? Isso está dentro da possibilidade, então, da autotutela. Uma outra condição que a gente pode usar aí dentro da autotutela é aquela questão da violação de sanções, né? Aplicação de sanções por violação, por exemplo, do estatuto, das regras do sindicato. Vocês devem ter observado lá, quando vocês leram o estatuto, que tem várias partes do estatuto que eles estabelecem sanções, estabelecem penalidades. Geralmente são multas, ou então o associado que não pagar durante tanto tempo, ele vai ser considerado, né, desligado do sindicato, e assim sucessivamente. Esse poder é um poder o quê? É um poder do sindicato, que ele vai estabelecer dentro da sua autotutela no regulamento. E no nosso caso, este regulamento, então, é o Estatuto Sindical. O Estatuto, então, regulamenta e vai falar qual seria a penalidade. E a penalidade, então, que vai ser aplicada e que pode ser aplicada é somente aquela que estiver ali, né, estabelecida. Fora disso, não se aplica. Então, essas perspectivas, elas estão, então, dentro dessa possibilidade, né, dessa condição da autotutela. E por último, divisão, eles falam na representação de interesses. O que seria, né, essa representação de interesses? Nós vimos que tanto o artigo 8º da Constituição quanto o artigo 513 da CLT, ele tipifica que o legítimo representante da categoria, né, é o sindicato. Então, quem tem legitimidade para representar, quer seja
administrativamente, quer seja judicialmente, é somente o sindicato. Essa é a regra. Né? O sindicato, então, enquanto base, ele é quem tem que fazer, né? Ele é quem é o responsável por fazer, então, esta representação. Ele representa a categoria. A gente estudou lá a representação dos trabalhadores, aí a gente viu até que essa nova comissão, né, que foi instituída, ela tem vários poderes de representação, mas ela não tem, por exemplo, o poder de negociação. Né? Mas, em tese, na questão do grupo como geral, enquanto categoria, só o sindicato, porque a comissão também, ela só representa dentro das fábricas, né? Dentro das empresas. Ela não tem essa amplitude de representar a categoria, né, como um todo. Tá? Então, a gente tem sempre que observar, quando a gente fala, então, na autonomia privada, que a gente tem que ver todas essas características para a gente dar amplitude, né, à visão que nós temos que ter enquanto ente sindical, enquanto organismo coletivo. Tá, gente? Isso é importante. Agora, nós estamos o tempo inteiro falando da autonomia privada coletiva, mas quem seriam, né, os sujeitos dessa autonomia? Na verdade, a gente já acabou falando. Aqui a gente está falando que na autonomia privada coletiva, os sujeitos vai ser sempre quem? Vão ser sempre os sindicatos. Tá? Na base, sempre o sindicato. Quando a gente fala em sindicato, a gente tem que ver que a gente tem sindicato categoria econômica e categoria, né, profissional, que são as bases. Tá? Agora, não podemos perder de vista a questão da exceção do artigo 617, né, da CLT, que é aquela questão que ele fala que o Estado a se manifestar, o sindicato em 8 dias não o faz, passa para a federação em 8 dias não fazendo, passa para a confederação não se manifestando, retorna então ao próprio grupo, né, ao grupo de empregados ou à categoria. Mas isso é exceção. A gente tem sempre que ver que isso é uma excepcionalidade, né? Que a regra geral, ela vai estar sempre preconizada que o sindicato que é o sujeito. Então, o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores são os sujeitos dessa autonomia privada, né, coletiva. Agora, tá, a gente viu a questão da autonomia, vimos os sujeitos, a divisão, a classificação, beleza, mas a gente não falou nos limites. Como é que funcionam, né, os limites quando nós estamos a falar em autonomia privada coletiva? Na verdade, vamos dizer, de uma forma geral, né, em tese, nós temos que pensar o seguinte: olha, essa limitação dessa autonomia, então, ela teria, né, um limitador quando nós chegamos dentro daquelas normas que são estabelecidas no nosso ordenamento jurídico, pelas normas estatais. Então, ela é um delimitador. Ninguém pode ganhar, né, menos que um salário mínimo por uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. Essa é uma regra que está estabelecida, né, no ordenamento como uma regra de ordem pública. Nós temos que cumprir. Beleza. Horas extras. As horas extras, a Constituição estabeleceu que nós temos que pagar um adicional no mínimo de 50%. Mas eu posso pagar mais do que 50%? Posso. Eu posso pagar 70%? Eu posso pagar 80%? Eu posso pagar 100%? Sem problema nenhum. Porque ela me limita aquilo que nós estabelecemos como um mínimo, mas um máximo, né? Quem vai estabelecer, quem vai fazer essa previsão legal, somos nós. Nós vamos, enquanto categoria, né, ao fixarmos as normas, estabelecer qual é a regra. Nesse momento, a gente tem que lembrar que a gente tem ainda, né, alguns problemas quando nós falamos sobre a limitação,
Porque com o advento da globalização, nós passamos a ter um problema que foi a chamada flexibilização, né? Por quê? Flexibilizar um direito é eu manter a norma, né? Criar uma regra adequada ao momento em que eu estou passando, mas, porém, observando aquilo que ainda se encontra dentro do nosso ordenamento jurídico. Exemplo, eu posso diminuir salário com a consequente carga horária? Posso. Através do quê? Através de uma norma coletiva. Porque aí eu vou ter a garantia, né, de uma compensação e o sindicato vai estar participando daquela relação. Essa é a regra geral. Agora, aí vocês podem me perguntar assim, professora, mas agora no momento do Covid-19, a gente está vendo aí as MPs que foram, né, surgindo para a garantia da renda e do emprego, elas, por exemplo, estão permitindo, mas aí é em caráter de excepcionalidade, que haja redução de salário e redução de carga horária sem a intervenção do sindicato, né? Na verdade, os sindicatos estão sendo só comunicados, mas eles não estão intervindo. Mas isso, gente, vocês têm que lembrar que saiu da curva, não é a regra geral, é uma excepcionalidade no momento de pandemia que nós estamos sofrendo, tá? Porque, na realidade, todas as vezes em que eu tiro direitos que são direitos considerados indisponíveis, eu estou indo contra, né, o nosso ordenamento jurídico. Então, isso que foi criado agora, essas exceções todas que nós estamos tendo no momento de pandemia, são exceções que saem da regra geral. É uma situação diferenciada e por isso, então, está sendo tratada com essa excepcionalidade, né? Com esse diferencial, porque no momento garantir o salário, né, quando todos têm que ficar parados, justificaria essa tomada de decisão, tá? Então, o primeiro limite que nós temos, esbarra aí, é a ordem estatal. Aí, só voltando um pouquinho que eu estava falando da flexibilização. O que ocorreu, né, nesse momento da flexibilização? Passou-se a ter, né, convenções e acordos coletivos, onde, na verdade, não havia flexibilização de normas trabalhistas, mas sim total desregulamentação. Não podemos confundir flexibilização com desregulamentação, tá? A flexibilização é você flexibilizar as condições de contrato de trabalho, mas sem prejudicar o empregado, ainda mantendo aquele dispositivo que está na lei. Ou seja, a própria Constituição admite que com a participação do sindicato eu posso reduzir carga horária e salário. Mas a CLT não permite que eu vá trabalhar 8 horas e vá ganhar 50% do meu salário. Se eu fizer isso através de uma norma coletiva, eu estou desregulamentando aquilo que está na lei. E ao longo do tempo, a gente observa que isso foi o que ocorreu, tá? Muitas normas coletivas, eles acabaram desregulamentando, né, a lei em vigor em prol de dizer que aquilo era melhor para o empregado, que aquilo seria uma flexibilização. Não. Flexibilizar direitos não é dessa forma. Uma coisa muito que a gente via nas normas coletivas, né, mas que mudou com a reforma trabalhista, é a questão das férias. As férias, até antes da reforma trabalhista, lá em dezembro de 2017, elas só poderiam ser bipartidas em 2 períodos, né, dos quais um não poderia ser menor do que 15 dias. A partir da reforma, 3 dias. Mas se vocês pegarem normas coletivas anteriores a isso, vocês vão ver que vários sindicatos já praticavam de estabelecer na norma coletiva uma cláusula, né, que estabelecia que poderia ser dividido em 3 vezes. Tá? Isso para mim não é flexibilização. Isso para mim é desregulamentação.
né? Por quê? Porque quando a gente fala em férias, eu tenho que observar o quê? A férias está ligado à saúde do empregado, aquilo que é melhor para a saúde dele. Então, biologicamente, né, em tese, até aquela época, o que era confortável à saúde do empregado era ele ter a férias repartida em 2 períodos e não 3 períodos. Agora, quer ver um exemplo de flexibilização? Por exemplo, a CEMIG, lá em Minas Gerais, ela flexibiliza a carga horária de uma forma que não tem prejuízo. Se o empregado pode entrar às 7 ou ele pode entrar às 8 da manhã. Se ele entrar às 7, ele trabalha até às 5. Se ele entrar às 8, ele trabalha até às 6. Isso é flexibilizar. Eu estou dando uma condição, né, especial da escolha do horário dele, respeitando os critérios que estão na lei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque desregulamentar nunca foi flexibilizar. Flexibilizar, ele tem uma potencialidade de a gente dar uma condição melhor para o empregado, sem que com isso a gente quebre, né, aquela relação contratual, tá? Bom, então caminhando, a gente viu que a gente tem um delimitador, então, que seria a própria lei, né, o próprio ordenamento jurídico, tá? Agora, por outro lado, a partir da reforma, né, da lei 13, através da lei 13.467 de 2017, a gente viu que essa lei, ela, como que eu posso dizer? Ao mesmo tempo em que ela abriu muito a função do sindicato, o leque de possibilidades do sindicato, ela também esvaziou o sindicato. Primeiro, ela tirou a contribuição sindical. Isso fez com que os sindicatos, né, ficassem esvaziados, porque eles não têm mais a receita, né, que eles tinham para a sua manutenção. Então, isso para o sindicato foi muito ruim. Mas, por outro lado, eles reconheceram, né, que as normas coletivas, elas prevalecem, né, elas têm preponderância sobre aquilo que é legislado. Então, o que foi acordado ou negociado, hoje, em tese, ele prevalece, né, sobre aquilo que foi negociado. O artigo 611A, ele diz o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem. Então, ele cita para a gente vários dispositivos aonde eu posso negociar e isso não fere, né, dispositivo de lei. Ou seja, ele aumenta, então, a possibilidade da autonomia privada do sindicato, né? A gente já tinha comentado, por exemplo, o artigo 8º, né, da CLT, vocês devem ter estudado isso mês passado no direito individual, que lá está dizendo que hoje o juiz, quando ele fizer a análise, né, da norma coletiva, ele vai se prender àquilo que foi estabelecido e vai apenas, se houver um questionamento em relação a um vício do negócio jurídico. Isso até hoje é uma grande discussão, né, porque o judiciário ele não aceita estar vinculado apenas a questionar se houve um vício do negócio jurídico. Ele geralmente entra no mérito da questão, embora esteja bem taxativo isso, tanto no artigo 8º, quanto no parágrafo 1º do artigo 611A, tá? Tanto que no parágrafo 1º do 611A, ele diz o seguinte: no exame da convenção coletiva do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º da CLT, que é onde justamente ele remete que ele tem apenas que questionar o vício do negócio jurídico e nada mais do que o vício do negócio jurídico, tá?
essa é a condição que ele estabelece, ok? E dentro, então, dessa possibilidade que a reforma trabalhista traz nesses artigos, algumas não fazem muita diferença, né? Vamos falar algumas que são, vamos dizer, mais importantes. Por exemplo, ele flexibiliza muito a negociação em relação à jornada de trabalho. Ele fala que pacto contra a jornada, né, desde que observado os limites constitucionais, eles podem ser estabelecidos de acordo com a vontade das partes. Fala que também pode haver a negociação em relação ao intervalo intra-jornada e diminui então a hora para 30 minutos, a hora de intervalo, deixando então de ser de 1 hora, como era antigamente. Então tem uma modificação, né, dessa condição. Em relação à hora, praticamente ele deixa agora que as partes que vão negociar, só fala que tem que observar os limites constitucionais. Tá? Uma outra coisa que ele assevera, que aí a gente tem que buscar também o subsídio lá no 461, quando fala da equiparação salarial, é que hoje o plano de cargos e salários, eles podem ser estabelecidos diretamente entre sindicato e empresa. E a gente viu lá que essa modificação reflete no 461, porque antes, para não caracterizar, para que não houvesse a equiparação salarial, só servia o quadro de carreira organizado e homologado pelo Ministério do Trabalho. Hoje não precisa mais da chancela, né, do Estado. O Ministério do Trabalho, ele não intervém mais. O sindicato vai estabelecer junto com a empresa o funcionamento desse cargos e salários e não precisa de nenhuma homologação. A própria convenção coletiva já é homologação, tá certo? E você então não vai poder pautar a sua equiparação salarial. Isso para o empregado, eu vejo assim que não foi muito positivo, tá? Eles falam também que os regulamentos empresariais podem ser negociados diretamente com os sindicatos. São esses códigos de conduta, né, código de ética. As empresas, na verdade, sempre a maioria delas, elas já pegam a chancela do sindicato para não ter nenhum inconveniente, né? A questão da representação dos trabalhadores, eles dizem que pode ser negociada. Só que a gente já estudou nas nossas últimas aulas e, na verdade, aquela representação que é oriunda do artigo 11, né, da Constituição Federal, nas empresas que têm mais de 200 empregados, nem o sindicato, nem a empresa podem intervir no processo de eleição. A empresa apenas vai dar o start para começar o processo, mas que vai ter uma comissão, né, de empregados que vão cuidar dessa eleição. Então, a gente não entende muito porque que ele coloca, né, que isso pode ser negociado livremente pelas partes. Outra coisa que ele coloca em relação à questão de trabalho intermitente, teletrabalho, regime de sobreaviso, ele diz que isso tudo pode ser negociado através de norma coletiva. O teletrabalho, eu até entendo, porque assim, os artigos, né, que falam na CLT sobre o teletrabalho, que foram também introduzidos com a reforma trabalhista, que a gente, antigamente, na verdade, a gente só tinha o artigo 6º, né, e mais 2, alguma coisa da CLT, eles ainda são deficitários. Eles colocam os empregados, né, para trabalhar no home office, mas não se define o acidente de trabalho. Deixa a cargo do empregado e empregador discutir de quem será esse adicional, porque a gente não faz conta, né? Mas faz conta aí quem está trabalhando em casa, em home office. Ele está gastando a luz dele, ele está gastando a energia dele, ele está gastando o computador dele, ele está tendo um custo maior em casa, né? O empregado, ele gera um custo para a empresa. Ele vai no banheiro, ele gasta, ele toma um cafezinho, ele gasta o material, né? E quando você está trabalhando na sua casa, esse custo, então,
ele passa a ser inteiramente seu, e a legislação, ela é omissa, diz que, na verdade, isso tem que ser negociado direto entre empregado e empregador. Então, isso também seria uma licitude de você negociar. Uma outra coisa que ele flexibilizou é em relação à modalidade de registro, né, de trabalho, que também eu não vejo lógica, porque já tinha um padrão definido. Troca de dia de feriado, ele também possibilitou agora você fazer através de norma coletiva. Tem duas coisas que eu acho preocupantes nesse artigo no 611A. Um deles é a questão do enquadramento do grau de insalubridade. E o outro é a prorrogação, né, de jornada em ambiente insalubre, sem houver necessidade de licença autorizadora prévia do Ministério do Trabalho. Vamos raciocinar o seguinte, gente. Eu vejo que a insalubridade, né, nós estamos falando numa situação, porque ela, na verdade, é uma situação que gera um adicional, é uma situação que expõe a vida do empregado a risco. Por que ela expõe a vida do empregado a risco? Porque o empregado, ele está trabalhando, ele vai labutar numa área de risco, a sua saúde, né? Porque em área insalubre, perigosa a sua saúde. É uma das legislações, né, mais difíceis que nós temos, uma das normas, instruções normativas mais difíceis que nós temos. Todas as vezes que eu vou fazer uma defesa que se relaciona à insalubridade, eu peço ajuda, né, de um técnico de segurança do trabalho ou engenheiro do trabalho para que eu possa fazer a minha contestação. Por quê? Porque é cheio de detalhes, é cheio de minúcias que nós não temos sozinhos como fazer a defesa. Eu preciso dos instrumentos de medicina do trabalho, eu preciso do PPRA, LTCAT, PCMCO, para poder entender tudo e fazer, então, a defesa da empresa, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que abordar. Aí eu penso o seguinte, se a maioria desses casos, quando a gente está falando de insalubridade, por exemplo, se eu estou falando de uma insalubridade de ruído, a gente tem que ir lá e tem que medir. Essa medição é através de um aparelho que é caro, é um aparelho que não é todo mundo que sabe operar. Como é que eu vou deixar a cargo das empresas e do sindicato eles definirem, né, qual é o grau de insalubridade? Eu, particularmente, acho, assim, uma temeridade. Eu acho que nem toda empresa é tão séria assim que ela vai conseguir, né, demonstrar que realmente aquele local, né, seja um local que está isento, né, de qualquer insalubridade, sabe? Eu tenho muitas dúvidas. Outra coisa em relação a liberar, na verdade, essa questão da liberação das horas extras em local insalubre não se alterou muito pelo seguinte: as empresas já punham os empregados para trabalhar nessas áreas e não pediam autorização prévia. Era muito raro. Mas a lei dizia que, inclusive, ela podia ser penalizada se ela não pedisse autorização. Porque acontece o seguinte, o ruído mesmo, né? Eu estou usando um fone de ouvido que atenua o barulho em 3 decibéis. Então, ele atenuando o barulho, por exemplo, por 10 decibéis, ele atenuando o barulho em 10 decibéis, eu então, né, posso trabalhar naquela área que é acima de 85 decibéis, porque eu estou protegido, tá? Mas essa proteção, se a gente pegar o certificado de autenticidade dos EPIs, a gente vai ver que está lá assim, este equipamento, ele previne, né, o empregado até 8 horas diárias de trabalho. Então, se o empregado trabalhou 8 e depois ele ficar em horas extras mais 2 horas, ele possivelmente, né, é claro que a gente vai ter que fazer análise, né, do CA de cada um desses certificados, ele não está protegido.
Então, eu estou colocando a vida do empregado o quê? Em risco. Por isso é que antes a gente sempre precisou de ter a autorização do Ministério do Trabalho, porque era uma forma dele checar e ver se realmente, né, pelos documentos apresentados ligados à medicina e saúde, à medicina e segurança do trabalho, aquele empregado ele não correria nenhum risco. Mas se deixou hoje a critério, né, do sindicato da empresa estabelecerem como é que é essa funcionalidade, tá? Ele não precisa mais. Hoje eu posso colocar o empregado, né, trabalhando em área insalubre, negociando, sem necessidade de ter a observância da chancela do Ministério do Trabalho. Então, assim, esses são os dois pontos que eu acho que são mais, assim, mais crítico mesmo nesse artigo 611A, é justamente esses dois pontos. Ainda dentro deste artigo, o parágrafo 2º do artigo 611A, ele diz o seguinte: a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Nós vimos que ele remete, né, ao artigo 8º, dizendo que o juiz só pode analisar, ele tem que se fixar naquilo que foi negociado e só analisar se tem algum vício do negócio jurídico, né? Agente capaz, forma prescrita na defesa em lei. Então, ele ficaria cingido às mesmas regras do direito civil. E aqui ele fala mais. Às vezes, para fechar uma norma coletiva, tem o que ele chama de contrapartida. A contrapartida é mais ou menos assim: olha, eu te dou um doce e você me dá uma bala, né? Então, o sindicato está negociando, então eu estou dando uma contrapartida para ele de alguma forma. Eu estou dando dinheiro, né, através de uma mensalidade, ou eu estou dando um benefício. O que eles estão dizendo aqui é que essa contrapartida, se houver dentro da norma coletiva, do ponto de vista, né, do que foi introduzido no artigo 611A, ele não pode ser considerado para efeito de vício do negócio jurídico. Não seria mais um vício do negócio jurídico, tá? Agora, isso quer dizer que todos os juízes vão concordar com isso? Não. Na verdade, a gente tem visto que os juízes têm feito outras análises. E a própria ANAMATRA, né, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas, logo depois que houve a reforma trabalhista, ela fez uma jornada, né, e ela editou vários enunciados, e essas questões aqui são todas elas rechaçadas nesse enunciado. Tá? E no parágrafo 3º, ele complementa ainda o seguinte: se for pactuada a cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Isso é interessante, né? Na verdade, ele cria aqui, ele fala que essas normas coletivas que reduzirem jornada e salário, elas devem criar um mecanismo de proteção. Isso foi engraçado, isso foi observado agora nas normas coletivas da pandemia, e isso foi garantido, né? O empregado que está tendo seu contrato de trabalho reduzido ou suspenso, quando no retorno ao trabalho, ele tem estabilidade pelo mesmo período. Então, é uma forma de garantia, né, que foi estabelecida e que tem essa previsão de dar um conforto, né, a esse empregado que estiver nessa situação. Uma outra coisa interessante que ele coloca é o parágrafo 4º ainda desse artigo, que ele fala o seguinte: na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, essa deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito. Ele está dizendo o seguinte: se existe uma cláusula, né, que está atrelada a outra, que traz um regime de compensação por determinada situação, e essa cláusula principal, né, o Ministério Público, por exemplo, entrou com uma ação de anulação de cláusula para entender que essa cláusula feria dispositivo legal. Ele está dizendo que se essa cláusula for anulada, né, o acessório segue o principal para impedir para
impedir a repetição do indébito, ou seja, você pagar 2 vezes pela mesma condição se ela não era devida. Então, se tiver alguma cláusula que leva a essa condição, a gente tem que observar essa regra. E no parágrafo 5º, ele fala, os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenham como objetivo a anulação de cláusulas desses instrumentos. O que ele está falando? Olha, se o Ministério Público lá, ou alguém, mas geralmente o Ministério Público, né, ele entra com uma ação questionando a anulação de alguma cláusula dessa norma coletiva, tem que observar o seguinte, que os sindicatos que participaram daquela avença, todos eles têm que ser chamados a compor a lide. Então, eu não vou chamar só o patronal ou só os desempregados. Todos aqueles que participaram daquela avença, necessariamente eles têm que ser chamados na hora da lide para terem o direito, né, de defesa e também de justificação por que houve a criação daquela norma. Então, esse artigo 611-A, eu preciso depois que vocês leiam com calma, assim como o 611-B. Só que o 611-B já é diferente. Ele fala que se você negociar a supressão ou a redução em relação àqueles direitos que estão tipificados nesse artigo, eles serão considerados como objeto ilícito, ou seja, eu não posso, através de uma norma coletiva, negociar. Mas vocês vão ler aí na casa de vocês que praticamente eles repetem tudo que está no artigo 7º da Constituição Social, assim como tudo que está na CLT. Tá? Ele fala na assinatura da carteira de trabalho, no seguro-desemprego, no fundo de garantia, na observação do salário mínimo, 13º, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, proteção do salário família, repouso semanal remunerado, horas extras, férias, tá? Licença paternidade, aviso prévio, proibição do trabalho noturno para crianças, ou seja, ele repete os dispositivos de lei. Eu nem entendi, sinceramente, o porquê que foi que eles criaram esse artigo 611-B. Eu acho que bastava ter colocado o 611-A, que eles tinham definido o seguinte, estes daqui vocês podem negociar, o restante não. Mas eles vieram, né, no 611-B da CLT e criam, então, uma condição diferente, dizendo que em relação a estes assuntos, nós não podemos, né, mesmo que seja através de norma coletiva, a gente negociar. Então, ele faz um parâmetro. Por isso é que estes artigos aqui, eles se encontram dentro dos limites, né? Então, regra, o limite geral é aquilo que está previsto no nosso ordenamento jurídico, as regras estatais. No segundo momento, eu tenho que ver, então, o artigo 611-A naquilo que me é lícito negociar, né? Então, as limitações, então, hoje ficam dentro disso. Aí a gente entra naquela, né, na discussão que a gente já tem até hoje, no sentido de que até que momento, né, o que foi realmente negociado, ele se sobrepõe ao legislado. Existe uma gama de discussões em relação a isso. E o próprio judiciário, de uma forma geral, ele não vê com bons olhos essa colocação, né? Porque ele também não quer um limite para ele decidir. Ele quer decidir sem que ele tenha que observar uma limitação legal. Tá? Então, a gente não pode perder de vista isso, tá, gente? Quando a gente está falando na autonomia privada coletiva, ela é como se ela tivesse meio, começo e fim, mas ela está sempre ligada nessa possibilidade que o sindicato, enquanto representante da categoria, né, ele, além de ter a possibilidade de instituir a sua própria regulamentação, a sua autorregulamentação, né,
ele também tem a legitimidade da representação em nome de toda essa categoria. Cabe a ele, como gestor, né, dessa legitimidade, fazer toda essa representação.